Momento importante da economia brasileira, a gente no CNN Money não poderia deixar de noticiar. Volto com o Miguel Setas, que estava explicando para a gente as iniciativas, né, Miguel, que estão sendo apresentadas. Você estava falando de 3 modais importantes, né? Estava comentando que o setor dos transportes, ele trouxe aqui à COP, até por uma demanda que foi colocada pelo presidente da COP, pelo embaixador André Correia do Lago, de trazer propostas para descarbonizar o setor dos transportes. O setor dos transportes, para quem não sabe, contribui 11% das emissões do Brasil, né, globalmente no Brasil, no país. E nós trouxemos uma proposta trabalhada com 120 entidades, empresas, associações, portanto um grupo bem alargado, mais de 100 entidades que participaram neste trabalho, para trazer recomendações concretas para acelerar aquilo que é a contribuição do setor dos transportes para a descarbonização da... Eu estava mencionando que há 3 que são as mais importantes. A primeira, a alteração da nossa matriz. Hoje o Brasil é um país que é fundamentalmente rodoviário do ponto de vista do transporte da sua mercadoria, da sua carga. E essa prevalência do modal rodoviário, obviamente que ela tem um impacto ambiental, não é? Portanto, a recomendação que nós trazemos aqui é de dar mais importância ao modal hidroviário e ferroviário, não é? Onde as emissões são mais reduzidas. Depois, a outra iniciativa que é muito importante é aumentar a penetração da eletrificação das frotas, não é? Ou seja, usar energia elétrica para transporte, tanto de veículos ligeiros como de veículos pesados. E finalmente, eu estava comentando isso, que é usar os biocombustíveis também de uma maneira muito mais intensa. Hoje o Brasil utiliza já cerca de 30 bilhões de litros de biocombustíveis, etanol, enfim, vários biocombustíveis. E o que o nosso estudo trouxe é que nós podemos dobrar essa proporção de utilização de biocombustíveis na nossa economia. Portanto, com essas três medidas, nós conseguimos reduzir em cerca de 70% as emissões em 2050, não é? E, portanto, isso já é uma contribuição muito importante para os objetivos do Brasil de chegar a 2050 com a sua economia com neutralidade carbónica. E serve, né, Miguel, como uma forma de também transmitir uma mensagem do Brasil para o mundo nas questões estruturantes, né, de descarbonização do Brasil nesse contexto. Sem dúvida. Eu acho que é um privilégio enorme para o Brasil ser atualmente, enfim, o anfitrião desta COP, aqui no meio da Amazónia. Nós sabemos que o Brasil é uma superpotência da sustentabilidade e, portanto, os olhos estão postos no Brasil, os olhos estão postos naquilo que sai desta COP, né? Uma COP, como foi colocado ontem, da ação. É uma COP, aliás, foi dito aqui, uma COP da verdade, né? A gente colocar, no fundo, a nu aquilo que são as dificuldades do nosso meio ambiente e poder contribuir de uma forma ativa para corrigir a trajetória do mundo. Portanto, eu acho que o Brasil tem não só, enfim, toda esta dinâmica, toda esta temática da natureza, da biodiversidade, mas também no setor dos transportes tem muito a contribuir para o resto do mundo. Aliás, todos nós temos consciência do mercado de biocombustíveis do Brasil. Ele quer dizer, muito estruturante para as soluções que estão sendo apresentadas no mundo inteiro para a descarbonização. E, portanto, acho que o Brasil tem efetivamente uma posição dianteira neste setor. Vítor, Daniel, o Miguel está aqui com a gente no estúdio da CNN à disposição também de vocês. Vou passar a bola para Daniel Hitler, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Miguel, boa noite, um prazer ter você aqui no CNN Money, obrigado pela entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente olhando especificamente para a Motiva, não para o setor de transportes, qual que é a meta da Motiva para descarbonização nos negócios da empresa exatamente? Você, no Motiva Capital Markets Day, um evento com o setor financeiro, com os investidores, analistas de mercado, mencionou o ano de 2035, queria confirmar isso e saber como isso vai ser atingido. Por exemplo, nas operações de trens e metrôs nas grandes cidades. O que isso significa? Significa mudar o fornecimento de energia? Que outras iniciativas a Motiva está fazendo para atingir essa meta? Que pergunta muito oportuna, Daniel, porque nós estamos, enfim, num momento bastante especial para discutir esse assunto aqui na COP. Nós, efetivamente, como você mencionou, temos um objetivo de chegar a 2035 carbono neutros e, em particular, nos escopos 1 e 2 de emissões, que são os escopos que são controláveis pela empresa, não é? Que, no fundo, são aqueles que dependem diretamente da nossa atividade. E concretamente, quando você menciona como é que vamos chegar lá, não é?
Você já deu uma pista aí, Daniel. Nós somos um dos principais utilizadores de energia do Brasil, com os nossos trens, com os nossos metrôs. E, portanto, uma das medidas que é necessária para essa neutralidade carbónica é migrarmos todos os nossos consumos, coisa que fizemos este ano, para o mercado de energia renovável. Significa o quê? Toda a energia que hoje é consumida nos transportes da Motiva, em particular os transportes ferro e metroviários, essa energia vem de fontes renováveis. Significa ou de fonte solar ou de fonte eólica. Nós, aliás, você deve ter acompanhado, nós firmámos uma parceria com a Neoenergia, enfim, o grupo espanhol Iberdrola, para sermos sócios da Neoenergia em parques eólicos aqui no Nordeste, no Piauí, onde nós temos uma participação que nos permite abastecer 60% do nosso consumo nos transportes em São Paulo, em particular nos transportes metroferroviários. Portanto, energia 100% verde é uma das frentes, mas não é só. É a possibilidade também de reutilizar asfaltos, fazer a reutilização de asfaltos, é a possibilidade de conter emissões fugitivas dos ar-condicionados, é a possibilidade de nós termos, enfim, uma série de princípios de economia circular na nossa operação e tudo isso concorrendo para chegar a 2035 com, enfim, a nossa matriz carbónica, a nossa pegada carbónica zerada. Depois subsiste, como você imagina, Daniel, o chamado escopo 3. O que é o escopo 3? São as emissões que não são diretamente provocadas pela empresa. São as emissões que são provocadas ou pelos nossos clientes, que continuam a circular nas nossas estradas, eventualmente com combustíveis fósseis, ou pela nossa cadeia de fornecimento, os nossos parceiros de negócio. Mas também aí, nos parceiros de negócio e para os clientes, nós estamos trazendo soluções que são pró-descarbonização. Aliás, nesta COP, nós acabamos de anunciar a parceria E-Dutra, uma parceria com muitas outras empresas que visa dotar a Dutra, como você sabe, a principal rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro, as duas principais cidades do país, com soluções de carregamento elétrico para transporte pesado, não é? Nós queremos chegar até 2030, pelo menos com 1000 viagens diárias de transporte elétrico pesado, de longa distância, não é? Circulando na Dutra, a principal rodovia que liga as duas grandes cidades brasileiras. Portanto, é um número muito relevante de iniciativas, Daniel, que nós estamos implantando e que hoje já nos permitem dizer que nós temos uma redução de 55% das nossas emissões em relação a 2019. Quando nós recuperamos os dados de 2019, nós temos quase metade das emissões que tínhamos há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. E o nosso objetivo é chegar a 2033 com menos 59%, estamos em menos 55%, e depois 2035 com menos 100%. Portanto, estamos bem encaminhados, acho que vamos chegar lá. Essa neutralidade carbónica, ela está, do nosso ponto de vista, ela está muito alinhada com aquilo que são as implementações que estamos neste momento fazendo. Vitor, Daniel? Soube que Daniel Hitchner quer fazer mais uma pergunta. Miguel, tem um outro ponto também que eu queria explorar com você. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, acabou de lançar um programa de infraestrutura sustentável para concessões de rodovias, em que se estabelece ali a possibilidade de as concessionárias adotarem um cardápio de mais de 400 ações em ESG. Estamos falando principalmente de reduzir emissões, mas também trabalho decente, por aí vai. E isso pode resultar num acréscimo das tarifas de pedágio nessas concessões de até 2%. Minha pergunta objetiva é: a Motiva, dentro das suas concessões rodoviárias, naquelas que ainda não têm todo esse leque de iniciativas, pretende aderir ao programa da ANTT? Daniel, pergunta certeira, e efetivamente sim, a resposta é sim. Nós fomos uma das primeiras empresas que já aderiu ao programa, respondemos nas últimas semanas a esses 470 requisitos, não é? São 470 perguntas em 9 dimensões desse programa, digamos, esse enquadramento regulatório que a agência está colocando para a sustentabilidade no setor. E dessas 470 perguntas, nós temos na nossa principal rodovia, como eu tinha comentado há pouco, na Rio-São Paulo, próxima dos 9%, o que aquilo que são os quesitos, que são os requisitos que a Agência Nacional de Transporte Terrestre está colocando para esse padrão que permite, como você estava também colocando, uma majoração, um ajuste tarifário até 2% das nossas tarifas. Pequeno
probleminha de conexão, mas dá para a gente seguir. Miguel, eu queria te fazer a última pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo, que envolve exatamente essa premência do modal rodoviário sobre o qual você comentava anteriormente. Eu queria entender exatamente se a gente consegue vislumbrar, pelo menos, algum tipo de apetite, principalmente para o investimento, seja ele por meio de concessões, seja ele, evidentemente, por meio de parcerias público-privadas, para a gente fomentar, principalmente pensando no modal ferroviário aqui no país. E, evidentemente, também a gente teve o marco da cabotagem aprovado recentemente. Eu queria entender exatamente como é que está esse ambiente regulatório e, evidentemente, se há algum tipo de incentivo para outros modais que não o rodoviário. Do lado da Motiva, nós temos uma prioridade muito clara, Pedro, que é focar no modal rodoviário, no modal metroviário nas grandes cidades, como estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Salvador, e no modal aeroportuário. Não é? São os 3 modais que nós exploramos e que nós operamos e efetivamente, a nossa estratégia, enfim, CNN tem vindo a noticiar isso também ao longo do tempo, é uma estratégia de foco, não é? Nós queremos acentuar, até porque as oportunidades de investimento nestes modais, elas são tão volumosas, em particular no modal rodoviário, que nós queremos concentrar o nosso investimento futuro nestas áreas onde nós já estamos, não é? E até com a possibilidade de uma maior simplificação do nosso portfólio para poder acompanhar o ritmo de concessões que hoje está sendo licitado, enfim, de uma forma muito construtiva no setor rodoviário. Mas, obviamente, nós reconhecemos os avanços regulatórios dos outros segmentos e achamos que isso faz parte da maturidade necessária para que o setor de transportes no Brasil ele evolua e possa ter um investimento cada vez mais robusto. Mas o nosso foco ele seguirá sendo no rodoviário e no metro ferroviário centrado no transporte de passageiros. Ferroviária é uma questão bastante complexa aqui no Brasil, ainda é um processo em construção, né, Miguel? E nós temos tantas oportunidades nos modais onde já somos líderes que neste momento não faria sentido estar desenfocando e estar, digamos, diversificando para outros modais. Mas obviamente no futuro veremos, quando esta janela de oportunidades eventualmente ela se fechar, podemos voltar a reanalisar esse assunto. Neste momento o foco é rodoviário e metro ferroviário de passageiros, não é? Esse é o nosso foco de investimento. Perfeito. Obrigado, viu? Pedro, Miguel Setas, CEO da Motiva, atendendo a gente aqui no CNN Money. Daniel, Vitor, volto com vocês. A gente segue aqui acompanhando a movimentação, como o Miguel bem disse. Muitos representantes do setor privado estão aqui conversando e trazendo novas ideias e novas oportunidades para discutir aqui na COP30. Obrigado a você, Pedro, por conseguir consolidar essa entrevista tão importante aqui no fechamento de mercado. Muito obrigado também a Daniel Hittner pela participação aqui nesse bate-papo com o CEO da Motiva, Miguel Setas. Obrigado a todos.